Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: minha mente está protegida pela fé. Essa simples frase, escrita com intenção, vai muito além de um comentário. Ela é um comando direto para o seu subconsciente começar a vibrar numa frequência de confiança e proteção. Esse vídeo apareceu para você porque existe algo maior, querendo te lembrar que há uma fortaleza invisível que pode blindar a sua mente, mas que precisa ser construída de dentro para fora. Existe uma fortaleza invisível que protege a mente daqueles que compreenderam um princípio que vai muito além da lógica, do esforço físico ou até mesmo da inteligência racional. Essa fortaleza não nasce por acaso. Ela é criada por quem habita num estado mental de absoluta confiança. O Salmo 91 não é apenas uma oração de proteção. Ele é uma descrição viva e precisa do funcionamento da mente inabalável. É a mesma mente que Napoleon Hill, após décadas estudando os maiores realizadores da história, identificou como a chave para transformar qualquer obstáculo em caminho, qualquer medo em força e qualquer crise em oportunidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa não é apenas uma frase bonita. É o retrato de quem aprendeu a dominar a mente subconsciente, através da autossugestão e da fé verdadeira. Quando você treina sua mente para confiar, mesmo quando tudo ao redor parece ruir, você passa a vibrar numa frequência que repele o medo. Afasta a dúvida e atrai soluções, oportunidades e decisões acertadas. Logo no início do Salmo, lemos: direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa afirmação, repetida com sentimento, reprograma profundamente o subconsciente. Não é superstição, é ciência mental. Napoleon Hill que aquilo que alimenta a nossa mente com frequência se materializa na vida prática. A mente, treinada para repetir palavras de poder, cria uma realidade correspondente. Um escudo psicológico que nos protege contra desânimo, medo cultivo, manipulação externa e até contra a nossa própria voz interior que insiste em dizer: você não consegue. O mundo pode estar em caos, mas quem está ancorado na confiança não é derrubado. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse não é apenas um versículo poético, é o resumo de um estado mental que Napoleon Hill descreveu como imunidade emocional. Grandes líderes e realizadores desenvolveram essa blindagem mental, não porque negavam a realidade difícil, mas porque aprenderam a enfrentar as circunstâncias com uma convicção tão profunda que nenhum medo conseguia penetrar. Essa é uma lei mental universal. A mente, que acredita, cria uma crença carregada de emoção positiva, repetida todos os dias, cria uma vibração tão forte que repele o mal e atrai o bem. Não estamos falando de um delírio místico, mas de um estado de consciência superior. Uma mente treinada para permanecer calma, intuitiva e firme mesmo quando tudo parece desmoronar. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando repetimos essas palavras com fé verdadeira, o subconsciente começa a agir baseado nessa certeza. O corpo relaxa, a intuição desperta. O medo se dissolve. É a mente condicionada ao estado de confiança suprema que impede a paralisia, abre caminhos e atrai respostas. Mas não pense que isso é só sobre segurança física. Estamos falando de algo mais profundo. É proteção contra pensamentos destrutivos, contra aquela voz interna que semeia dúvida, contra energias negativas que querem roubar sua paz e seu foco. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de um propósito definido, de autossugestão diária e da escolha consciente de eliminar influências negativas. Quando o Salmo fala que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem, está nos lembrando que existe um movimento invisível que começa a agir quando confiamos, agimos com clareza e mantemos a fé viva. Hill chamava isso de inteligência infinita, aquela força silenciosa que guia, alerta, inspira, mas ela só se manifesta para quem não está dominado pelo medo. Quem vive em pânico não consegue ouvir a intuição. Já quem treina diariamente o pensamento positivo, começa a ouvir essa voz interior que diz: vá, não vá, espere, confie. É isso que diferencia quem sobrevive das pessoas que realmente prosperam, mesmo em meio às tempestades. Diferença está na prática diária. O Salmo 91 não deve ser recitado no automático. Cada palavra deve ser sentida, vivida, repetida, até fazer parte de quem você é. Essa prática muda a postura, muda o olhar, muda as escolhas. Deixa de ser apenas oração para se tornar identidade mental. Nesse momento, reforço. Escreva nos comentários: minha mente está protegida pela fé. Essa frase vai ecoar no seu subconsciente. Cada vez que você lê, ouve ou escreve isso, você planta mais forte essa semente de proteção interior. Não é um detalhe, é um passo real no processo de reprogramação mental que transforma o medo em coragem,
Ao longo deste vídeo, vamos decodificar cada versículo do Salmo 91, conectando-o aos princípios atemporais de Napoleon Hill, para que você não apenas entenda intelectualmente, mas aplique no seu dia a dia. Não importa quão caótico seja o cenário externo, uma mente treinada para permanecer firme não se entrega. Porque tu fizeste do Senhor o teu refúgio revela que não se trata de sorte ou acaso, mas de escolha consciente. To-dos OSTs. Você decide onde vai ancorar sua mente, no medo ou na confiança. Hill dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Se sua mente está constantemente alimentada por preocupações, críticas, comparações, ela vai vibrar na frequência do medo e atrair exatamente mais motivos para temer. Mas se você repete, sente e vive palavras de poder como as do Salmo 91, você começa a vibrar na frequência da proteção, da paz e da clareza. A fortaleza invisível que protege a mente não é construída uma vez esquecida. Ela é alimentada. DART é a repetição constante que molda o subconsciente. Por isso, o Salmo 91 é tão poderoso. Cada frase é um código vibracional que, quando repetido com emoção, cria uma muralha interna que repele o desânimo, a dúvida e a desesperança. Hill enfatizava: pensamentos são unidades vivas de energia. Se estão carregados de fé, moldam o destino de forma positiva. Quando o Salmo diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, está mostrando que existe um estado mental onde as ameaças externas perdem a força, porque por dentro reina uma certeza tão grande que o medo não encontra espaço para crescer. Esse estado não nasce do nada. Exige prática diária. Leitura, reflexão, meditação, repetição de afirmações positivas. Hill chamava isso de disciplina. Mental. Não se trata de negar as dificuldades, mas do enfrentá-las com uma mente que já foi treinada para não recuar. Essa é a mensagem central. Proteger a mente não é algo passivo. É uma ação diária. Não é apenas ler ou ouvir, mas viver. Repetir, sentir, aplicar. Hill dizia que o fracasso começa onde existe dúvida e hesitação. O Salmo 91 ensina a eliminar essa dúvida repetindo verdades poderosas, até que se tornem naturais. Quando o Salmo diz: com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, não é convite para desejar o mal, mas para confiar na justiça divina sem perder tempo com vingança ou ressentimento. É liberar a mente para permanecer focada no que importa. É fundamental perguntar: com o que minha mente tem sido alimentada? Notícias negativas, medos, críticas ou palavras de fé e proteção? Hill era claro: se você não escolher o que pensa, o ambiente escolherá por você. E quase sempre será algo negativo. Por isso, mais uma vez, comente aqui: minha mente está protegida pela fé. Esse ato simples reforça em você o que queremos construir. Uma blindagem mental, espiritual e emocional que não depende das circunstâncias, mas da decisão interna de confiar. Essa escolha muda tudo, transforma pensamento em ação, ação em resultado, resultado em confiança reforçada. É um ciclo virtuoso que começa dentro. Napoleon Hill e o Salmo 91, juntos, nos entregam esse segredo milenar, que a verdadeira segurança nasce do controle da mente e da fé ativa. Se essa mensagem tocou você, curta este vídeo e compartilhe. Leve essa vibração para mais pessoas. E continue comigo, porque vamos mergulhar ainda mais fundo nesse caminho que protege, guia e transforma. Quando Napoleon Hill fala sobre a importância de um propósito definido, ele não está apenas sugerindo uma meta qualquer. Ele está revelando uma chave que mantém a mente firme mesmo quando as tempestades surgem. Uma mente com propósito não se distrai com ruídos externos, não se perde em críticas ou em comparações. E quando esse propósito está ancorado em valores elevados, menos como fé, generosidade, verdade, amor, ele se torna ainda mais blindado, porque uma força invisível opera junto de quem escolhe caminhar alinhado ao que é puro e verdadeiro. A verdadeira armadura da vida não está fora. Ela se constrói no que pensamos, no que dizemos, no que repetimos com convicção todas as manhãs. O Salmo 91 é exatamente isso. Uma sequência de declarações conscientes de poder, que, quando sentidas e repetidas com emoção verdadeira, reprogramam a mente para enfrentar o dia com coragem ao invés de medo. Napoleon Hill chamava isso de domínio do pensamento, porque quem não domina os próprios pensamentos acaba sendo dominado por eles. Ou, pior ainda, dominado pelas ideias dos outros, pelas más notícias, pelas crises que insistem em surgir. E aqui está um ponto que separa quem transforma a vida de quem apenas deseja mudanças. Não basta sentir essa força por alguns minutos e depois voltar ao padrão antigo. Essa blindagem mental precisa ser construída e reforçada todos os dias.
Ela é fruto da repetição, da prática diária, do compromisso consciente de se manter conectado a conteúdos que elevam, inspiram e blindam a mente. Por isso, se você sente dentro de si esse desejo genuíno de manter sua mente protegida, orientada e fortalecida todos os dias, inscreva-se agora neste canal. Não é só por apoio ao criador do vídeo, é por você mesmo, como um pacto pessoal com sua própria evolução. Cada novo vídeo é uma pedra a mais na construção dessa fortaleza interna. É um lembrete poderoso de que a vida pode até sacudir, mas quem está protegido por dentro permanece em pé. Perceba que até o final do Salmo 91 há uma promessa poderosa. Com longura de dias o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso fala de plenitude, de uma vida longa não apenas no sentido de anos contados no calendário, mas de dias vividos com significado, paz, equilíbrio. E Hill deixa claro, isso não é questão de sorte. Uma mente treinada para confiar, focar no bem, agir com sabedoria, naturalmente se torna mais saudável, mais serena e mais produtiva. Quando a mente descansa na confiança, ela toma decisões melhores. Quando ela está focada num propósito verdadeiro, os dias se tornam mais produtivos. Essa fartura prometida é resultado direto de um estado mental. Hill dizia, a riqueza começa na mente. E essa riqueza não é só dinheiro, é equilíbrio, clareza, serenidade, segurança interior. O Salmo 91 nos mostra que viver protegido é possível, mas exige treino, disciplina, prática. Não é religião, é consciência. Não é superstição. É inteligência mental. Não se trata apenas de pedir proteção passivamente, mas de assumir o controle da frequência que a mente emite todos os dias. E é aqui que o Salmo 91 e os ensinamentos de Hill se encontram. Ambos apontam para a construção de uma fortaleza interna que nada nem ninguém pode destruir. Diariamente os versículos do Salmo 91, meditar sobre eles, senti-los de verdade, transforma essa proteção numa prática viva. Quem faz isso começa a ver mudanças reais. Portas que se abrem, pessoas certas que aparecem, decisões que surgem com clareza mesmo em meio ao caos. Alguns chamam isso de sorte, mas não é sorte. É a mente blindada operando em outra frequência. É a inteligência infinita agindo ao lado de quem escolhe permanecer na confiança. Napoleon Hill chama isso de sexto sentido, aquela voz interior que só aparece quando a mente está calma e aberta. Ela não se revela para quem vive em pânico ou dúvida constante, mas para quem cultiva diariamente uma atmosfera mental de fé. Essa diferença fica visível até na postura. Quem internalizou os códigos do Salmo 91 e aplica os princípios mentais que Hill ensinou fala diferente, pensa diferente, decide diferente, e por isso atrai resultados diferentes. Essa pessoa não só sobrevive aos momentos difíceis, ela floresce em meio a eles. E isso não acontece por acaso, mas porque, lá no início do dia, ela escolheu conscientemente em que frequência viveria. A maioria das pessoas começa o dia conectando-se ao medo, notícias, cobranças, redes sociais carregadas de comparação. Quem faz isso não percebe, mas está alimentando a mente com ansiedade. Já quem inicia o dia declarando: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Escolheu vibrar em outra frequência. E isso não impede que os problemas venham, mas faz com que eles não destruam a paz interior. Hill insiste a pensamentos carregados de emoção tornam-se fé, e a fé sustentada se transforma em realidade. É por isso que repetir o Salmo 91 não é superstição, mas uma tecnologia espiritual. Cada versículo é uma senha que reprograma a mente e substitui medos antigos por confiança viva. Imagina o impacto de repetir todos os dias com intenção, porque fizeste do Senhor o teu refúgio, nenhum mal te sucederá. A mente absorve essa mensagem. O subconsciente trabalha para que ela se torne realidade. E pouco a pouco o medo perde força. É importante entender que isso não é negar a realidade. Pelo contrário, é preparar a mente para enfrentar qualquer realidade sem se quebrar. É como vestir uma armadura mental e espiritual antes de sair para a batalha do dia. E essa armadura precisa ser reforçada diariamente. Por isso, manter-se exposto a conteúdos como este é fundamental. Napoleon Hill dizia que a mente se torna aquilo que ela mais ouve, mais lê, mais pensa. Se você não controla o que entra, o mundo decide por você. E quase sempre o mundo vai oferecer medo, dúvida e confusão. Por isso, se esse vídeo está ressoando com você, curta agora, compartilhe com pessoas que ama e inscreva-se neste canal. Isso é muito mais do que um gesto automático. É declarar: eu escolho me alimentar de sabedoria, proteger minha mente e viver alinhado com forças superiores. O Salmo 91 não promete ausência de desafios, mas garante presença e livramento.
No mail de Napoleon Hill também não dizia que quem treina a mente nunca terá problemas. Ele ensinava que problemas são inevitáveis, mas a diferença está em como reagimos. Quem tem uma mente fortalecida não entra em pânico, age com sabedoria e sai mais forte. Essa é a diferença entre ser levado pelo medo ou guiado pela fé. É a diferença entre uma mente que reage e uma mente que responde com clareza. E é isso que transforma a vida. O treino mental diário. A decisão constante de escolher pensamentos superiores. Repita comigo de coração. Minha mente está protegida pela fé. Sinta essas palavras como uma âncora interna. E ela é now snow. Só palavras. São energia viva, que conecta sua mente a algo maior. Lembre-se, a mente não fica neutra. Se você não ocupa ela com fé, o medo ocupa. Se não alimenta ela com confiança, ela será alimentada pelo caos externo. E como Hill dizia, o maior obstáculo ao sucesso não é a falta de inteligência ou esforço físico, mas a preguiça mental, a falta de disciplina para treinar pensamentos todos os dias. Por isso, repetir os versículos do Salmo 91 não é ritual, é treino. Cada repetição é um golpe de martelo moldando uma nova estrutura interna que não quebra na primeira dificuldade. Imagina acordar amanhã já com essa estrutura ativa, saber que o medo não vai mais te dominar porque você tem consciência do seu poder interior. Saber que há uma força maior ao seu lado, porque você se alinhou a ela por escolha e prática. Essa é a liberdade real. A liberdade de caminhar mesmo quando o caminho parece incerto, do sentir medo, mas não ser paralisado por ele. De ser testado, mas não perder o rumo. E isso está disponível a quem decide aplicar esses ensinamentos, e não apenas ouvir. No fim, a fé não é uma ideia vaga. É uma vibração diária. Uma disciplina mental que transforma pensamentos, palavras, atitudes e, por consequência, transforma toda a realidade ao redor. Que as palavras do Salmo 91 sejam, a partir de hoje, mais do que versos decorados, que sejam vividas, sentidas e que cada vez que você as repetir, elas se tornem mais fortes dentro de você. E que, junto aos princípios revelados por Napoleon Hill, você construa uma mente realmente blindada, uma mente que descansa mesmo no caos, que caminha com coragem mesmo na incerteza, que atrai clareza, sabedoria e força mesmo em tempos difíceis. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. E quem descansa nessa confiança não vive refém do medo. E lembre-se sempre, você não está sozinho. Existe uma força maior pronta para operar junto com quem decide confiar, agir e permanecer firme. Se essa mensagem falou ao seu coração, faça agora a sua parte. Curta este vídeo para que ele alcance o maior número possível de pessoas. Compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal. Essa atitude simples é um ato de fé, um passo real na construção da sua fortaleza interior. Porque a mente protegida pela fé transforma não só quem a possui, mas tudo e todos ao seu redor. E essa transformação começa agora, pela sua decisão de continuar nesse caminho.